Oi, tudo bem? Como você tá? Bom, eu tô falando diretamente do Apocalipse, né? Perdão por datar esse vídeo, mas estamos no meio da quarentena do Covid-19 e achei interessante começar falando sobre isso, primeiro porque não dá para esquecer esse tema por nada, e segundo porque tem um pouco a ver com o arcano que a gente vai analisar hoje, que é o arcano A Força, número 11. Ele vai ser retratado no Rider-Waite e em alguns tarôs que descendem do Rider-Waite como número 8, mas ele é número 11. E por que essa analogia? Porque a gente tem, cara, uma coisiquinha microscópica que está mobilizando a humanidade inteira, né? E que também a nossa maneira de se defender desse vírus é estando isolados em casa, né? Claro, tem toda aquela questão, né, de uma deficiência em política pública que deveria ter comprado testes para testar em todo mundo e para isolar as pessoas infectadas, mas como não foi o que aconteceu, a gente está aqui por nós e por todos os outros, especialmente fragilizados por essa doença, ficando em casa. Então não é uma coisa da gente, eu vou lá, vou botar minha coragem na rua, vou enfrentar isso, não, né? Você precisa da delicadeza e do centramento nesse momento de ficar em casa para se proteger e para proteger os outros e para, enfim, não causar uma tragédia ainda maior. E a gente tem aqui no Arcano da Força, bom, a força no tarô mitológico é representada pelo mito de Hércules e os 12 trabalhos. Hércules era um filho bastardo de Zeus, bastardo aos olhos do casamento dele com Hera, né? E, cara, Hera odiava muito ele e infernizava o coitado, a ponto de que um dia Hera enviou uma loucura para ele e ele assassinou a família dele toda. Hércules era uma figura muito honrada, tinha ali sua porção metade divina, era invencível essa porção metade divina e uma porção metade humana. E, enfim, ficou arrasado desse ponto de vista da honra por ter feito isso, sem falar do luto, e foi pedir aos deuses uma expiação pelos seus crimes. E daí os deuses recomendaram para ele 12 trabalhos a serem feitos, né, como uma forma dele, enfim, sabe, reparar o erro dele. E daí o primeiro trabalho era conter o leão de Nemeia, que era um leão que estava dizimando uma cidade. Um leão que tinha um encanto mágico, né, de que as armas comuns não poderiam atravessá-lo. Então, flecha, espada, sei lá, o que você quisesse matar o leão, não tinha como, porque ele tinha uma pele invencível. Enfim, e aí Hércules vai lá lidar com essa figura. No livro está descrito como é o enfrentamento entre eles, mas eu vou resumir aqui dizendo que a cena acaba com ele enforcando o leão, né? Ou seja, matando ali nos braços, né? Sem usar nenhuma ferramenta, num corpo a corpo, realmente. E daí ele usa uma das garras do leão para tirar a pele do leão, cortar o leão, tirar a pele, e passa a usar essa pele como um próprio artefato mágico que torna ele ainda mais invencível, assim como o leão era. E é tão interessante essa história do ponto de vista simbólico, porque primeiro que, assim, Hércules assassinou a família dele com as próprias forças dele, né? Então ele... tá bom, tinha uma loucura enviada por Hera, mas tem a ver com uma situação que ele não conseguiu dominar as próprias forças porque estava movido pela loucura. E aí o primeiro desafio dele é conter essa fera, que aqui eu convido você a olhar pelo ponto de vista simbólico, que tanto o leão quanto o Hércules sejam a mesma figura, né? Dividida aí em polaridades opostas para a gente aprender uma lição, né? Então, esse leão representando o lado instintivo e Hércules representando o lado racional, que vai ali conter o leão, porque
para ele não causar mais estragos, né? Então, trazendo isso para o ponto de vista da nossa vida, a gente pode pensar, por exemplo, que é a nossa coragem, é a nossa ambição, é a nossa valentia, que são características fundamentais para que a gente afirme nosso lugar no mundo, para que a gente conquiste o que a gente precise conquistar. Mas que se tiverem desmedidas, se não tiverem passando, portanto, por esse crivo da razão, né, se não tiverem administradas pelo nosso lado que convive com o social, pelo nosso lado racional e equilibrado, realmente são super destrutivas, né? Então, a força vai trabalhar esse tema de como você deixa que todo esse lado selvagem se pronuncie, permaneça vivo, né? Pensando que aqui na figura dessa carta ele sai com a pele do leão, então de alguma forma esse lado instintivo permanece vivo. Permaneça vivo, mas que seja administrado por essa parte mais coerente. Eu confesso que essa não é uma das minhas representações favoritas. Para falar a verdade, ele me lembra até um pouco a força do tarô Visconti Sforza, que é um dos tarôs mais antigos, que tem um cara trucidando um leão também, no curto. Mas a minha versão preferida, que eu inclusive tenho tatuada no braço, é a do tarô de Marselha, que a gente vê uma mulher lidando com toda a delicadeza, com gentileza com o leão, né? A gente nem sabe se ela tá fazendo carinho, se ela vai alimentar, se ela tá domando o leão, o que ela tá fazendo com aquele leão, né? Mas a gente vê que tem uma relação boa entre eles, que é justamente isso, né? Nisso consiste o poder desse arcano, em você trazer para fora, por exemplo, se ele sai num aconselhamento, né? Trazer para fora essas características de autoconfiança, de autodeterminação, de poder de domínio sobre uma situação, né? Que tem a ver com esse lugar mais fundo, que tem a ver com esse lugar mais instintivo, né? Com esse impulso vital, com essa selvageria que se passa aí dentro, mas que precisa ser administrada para cair bem com todas essas características na nossa vida comum. Então, é um arcano muito bom. Claro, ele tem, por exemplo, se ele estiver exacerbado, aparecendo numa posição no jogo em que ele esteja exacerbado, a gente pode entender características aí também como um excesso de controle, como uma autorrepressão, como uma dificuldade em autoacolhimento, né? Pensando nessas duas forças aí que precisam integrar o mesmo indivíduo. Mas é um arcano que vem para trabalhar a nossa coragem e principalmente, né, o quanto a gente é mais autêntico quando a gente consegue expressar de alguma forma essa força criativa dos instintos, né? Expressá-la sabendo dominar a situação de alguma forma para que a gente não seja nocivo nem a nós mesmos, nem a ninguém. Muito obrigada, boa quarentena para você, se você me assiste na quarentena, ou então boa vida nova para depois da quarentena. Um super beijo!